Ainda não tenho a coragem que deve estar escondida em algum lugar do meu sangue. Esse livro é bem interessante porque... São crônicas. São crônicas. Quem é poeta, que escreve as crônicas saem poéticas. Né? Eu acredito que tem muita poesia também nas minhas crônicas. É de um primor, é de uma delicadeza, mas de uma qualidade, assim, né, inquestionável, assim, não tem igual. Tem mulher fazendo arte, contando história, criando cultura e agora falando sobre tudo isso. Esse é o podcast Delas nas Artes. O podcast das mulheres que fazem a cena cultural de Mossoró acontecer. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Delas nas Artes. Eu sou Isaíra Thalita, sou jornalista, apresento essa série de episódios sobre mulheres artistas daqui da cidade de Mossoró e tenho a satisfação e o grande prazer de hoje estar aqui na casa de Dulce Cavalcante, a nossa convidada do episódio, para falar sobre literatura e poesia e sobre a vida dessa poetisa e dessa mulher incrível na literatura. Então, Dulce, muito obrigada primeiro por nos receber aqui na sua casa, nesse jardim lindíssimo, maravilhoso, acolhedor. A gente fica super à vontade e feliz de estar aqui na sua casa. É um prazer muito grande estar conversando com você. Muito obrigada. Eu só que agradeço a presença de vocês aqui debaixo da minha árvore, né? Porque nesse calor de Mossoró, essa brisa que corre aqui é bem-vinda. Isso. E, Dulce, a gente vai falar um pouco sobre... Eu quero que você fale nesse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, um pouco sobre a sua história de vida, sua relação com a literatura, com a poesia. Você já publicou 6 livros, né? Eu quero que você me fale um pouco primeiro sobre a sua vida, de onde você veio. Eu sei que você é de Cedro, no Ceará. E, enfim, me fale sobre esse lugar, o que esse lugar trouxe para a sua literatura. Cedro mesmo, na realidade, que é uma cidadezinha do Ceará, eu só fiz nascer, né? Com 5 anos, eu não tenho lembrança de vida lá, Cedro não tenho. Fui para Iguatu, que foi lá na minha cidade, que eu conssidero a cidade mais minha, né? Assim, em termos de convivência. E Cedro, quando, naquela época, né, que as coisas eram muito difíceis, e meu pai, com a família muito grande, meu pai era guarda-livro, que acho que o pessoal hoje não sabe nem o que é guarda-livro, né? Contador, é um contador. Mas ele era guarda-livro, e o guarda-livro numa cidade pequena não representa quase nada, em termos de dinheiro mesmo, né? Não representa quase nada. E ele foi atrás de ganhar a vida, procurar, e nós nos largamos todos no caminhão, que um caminhão de 2 mulheres, né? Chamado naquela época de pau de arara. Fomos nesse caminhão de pau de arara de Iguatu para Coração de Jesus, em Minas Gerais. Atravessamos toda a Bahia, todo o Nordeste e a Bahia, nesse caminhão, por não sei quantos dias de viagem, para chegar ao Coração de Jesus. E lá em Coração de Jesus foi muito interessante, porque quando eu cheguei lá foi que como eu digo, eu comecei a pensar, né? Comecei a ver, abrir os olhos para o mundo e sentir as dificuldades, as complexidades de uma vida de uma pessoa pobre, de uma pessoa que se larga da sua cidade para ir atrás em busca de um tempo melhor, em outra cidade desconhecida, em outro estado, né? Eu comecei a entender tudo isso na minha cabeça de criança, mas para mim era também o lúdico, a complexidade, e ao mesmo tempo era lúdico, né? Porque eu via com muita brincadeira, aquela coisa toda de chegar e tudo mais, né? E quando
nós saímos de lá quando não deu mais para ficar, né? Porque a família aumentou o Coração de Jesus. A gente foi eram 6, eram 7, né? Aí chegou lá, teve 8. Aí quando a gente voltou com 8, né? Depois, quando chegamos em Iguatu, chegou o 9. Quer dizer que éramos 9 irmãos. Eu era a segunda. Então eu vi todo esse desenrolar, toda essa coisa. Aí cheguei em Iguatu, fui fazer o grupo escolar. Fui fazer o grupo escolar, eu terminei, fiz exame de admissão, fui para o colégio Ginásio das Freiras, fiz os 4 anos ginasiais das Freiras e não consegui fazer o curso científico. Não consegui fazer, porque também dificuldade de Iguatu não tinha, eu tinha que ir para Fortaleza, para uma cidade maior, e não tinha, não fiz. Aí me casei, tive logo o primeiro filho, e daí pronto, acabou. Foi ter filhos, criar uma dona de casa, e tudo aí se encerrou a minha carreira de estudante, né? Quando eu cheguei em Quixeramobim, numa das transferências de meu marido, que ele era do Banco do Nordeste, quando nós chegamos em Quixeramobim, aí lá havia escola normal. Eu fui fazer a escola normal. Na escola normal, fiz o primeiro ano, e quando foi no segundo ano, veio a transferência dele para aqui, para Mossoró. Se larga de novo, então? Me largo de novo, né? No primeiro ano de escola normal, e vim para aqui, para Mossoró. Aí fui para o colégio estadual fazer o segundo ano da escola normal. No colégio... colégio estadual. Sim, no estadual. Né? Colégio estadual. Né? Nessa época eram 3.000 alunos. Era imenso, era um movimento. Ali era um movimento grande, sabe? E para mim, que vinha de uma cidade pequena, Iguatu, Mossoró já era uma cidade grande, né? Quixeramobim era uma cidadezinha pequena. Mossoró, cidade já grande. E um colégio com 3.000 alunos. Né? Aí eu fui para a escola normal, terminei o normal, fiz o vestibular e fui para o ERN, que nesse tempo não era o ERN, era... FURN. Era a Fundação Universidade. Era a Fundação Universidade. E lá cursou? Aí eu fiz pedagogia. Erroneamente eu fiz pedagogia, porque eu não tinha ideia do que eu era, do que eu queria ser, porque você não nasce, você não nasce e eu tinha tanta ocupação de tanta coisa que eu não sabia o que era que eu queria ser, o que eu ia ser. Né? Casei muito nova, tenho muitos filhos, foram 7 filhos, não tinha essa preocupação. Mas uma coisa que eu nunca deixei de fazer foi ler. Eu lia tudo, eu lia a noite inteira. Fechava um livro 4 horas da manhã. Tinha terminado 4 horas da manhã, ia dormir. Acordava de manhã cedo para ir para a faculdade. E malando mingau, fazendo mingau de menino, e lendo, e balançando menino. E os meninos diziam: mamãe, você também não balança, só fica lendo. Né? E era aquela lendo, que foi uma das coisas que abriu assim minha cabeça, porque livro abre a cabeça. É a coisa mais importante que teve na minha vida, foi essa. E quando foi que você descobriu, você falou agora, né? Eu não sabia o que eu queria ser. Quando foi que veio a consciência do que você queria fazer, queria ser? Bom, aí quando eu terminei a escola normal aqui, aí já veio a transferência para outra cidade, né? Aí fui para Cajazeiras, na Paraíba. Depois voltei para Fortaleza e quando cheguei lá fui convidada para participar de um clube de leitura nas Traças, que foi esse clube de leitura que eu passei 30 anos.
25 anos. Ela hoje está com 30 anos, mas eu passei 25 anos frequentando esse clube de leitura. E esse clube de leitura foi que deu um norte, pode-se dizer, a minha vida. Você, como leitora, se percebeu que poderia também escrever. Porque a coordenadora dizia assim, gente, vocês têm que escrever, porque quem lê, escreve. Quem lê, escreve. E eu vi que realmente eu tinha uma escrita boa que agradava, né? Todo mundo dizia assim, vem, escreve isso aqui para mim, mostra aqui essa carta para mim, escreva isso para mim. E eu vinha nessa coisa de escrever, toda a vida eu escrevi. Comecei a escrever poemas. Foi quando eu descobri a grande Cora Coralina, que ela começou, quando ela publicou o primeiro livro dela, ela tinha 75 anos. Né? Foi uma das inspirações? Uma das inspirações. E que eu lia e eu achava aquela escrita dela, que eu consegui. O primeiro poema que eu ouvi dela foi das Lavadeiras. Meu Deus, a lavadeira é uma coisa tão simples, né? Lavar roupa, sabão, a água correndo, espuma. E ela fazia aquele poema, né? Quer dizer que poesia é isso. Poesia vai beleza no cotidiano. No cotidiano. E eu me encantei com ela. Eu digo, se ela pode, eu acho que eu posso também. E eu comecei a escrever. E quando nas traças dizia, quem escreve, quem tem alguma coisa para escrever, devia publicar. Cora Coralina dizia, escreve e se publica, porque senão não adianta escrever, para guardar não adianta, né? E aí veio o seu primeiro livro. Aí veio meu primeiro livro, que foi esse aí, 4 Estações. 4 Estações. Você tinha quantos anos, Dulce? Olha, eu sou muito relapso com data. Eu não sou aquela memorialista que grava datas, não. Mas aí tem a edição. Ele é 2002. Olha, 2002, né? Eu tinha o quê? 2002 eu tinha 62. Estou com 84. E para você? Não, 62... 62 aí. Foi 2002. 2002, tinha 62 anos, né? E como foi para você, aos 62 anos, ver materializado o seu pensamento aqui? Foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, né? Foi ter esse livro. É um livro muito, como diz assim, é o primeiro, né? Tem muita coisa que eu dizia, porque eu fiz assim, porque não foi assim? Né? Tem muita coisa, mas tem muita história da minha vida também, né? De nascimento de filho, 15 anos de neto, teve a morte do meu netinho, né? Que morreu atropelado, que eu conto também. É mais do dia a dia, sabe? Também. Depois? Aí eu já vim para cá. Sim, para Mossoró. Porque em Fortaleza eu vivia muito só, né? Aí eu achei melhor vir para Mossoró, porque eu já tinha, além de já ter morado aqui, ter estudado aqui, ter vivido aqui por 7 anos, em 1970, dos anos 70, 71, 72, até 77, eu já tinha um conhecimento da cidade, das pessoas, né? Aí quando foi que eu vivi só, que meus filhos acharam melhor que eu viesse para cá, porque aqui eu já tinha 3 filhos, né? Moravam aqui, casados, com netos, e eu resolvi escolher Mossoró para viver mesmo. Foi uma escolha minha. Que bom saber disso, né? Foi. Mossoró então tem uma importância. Tem uma importância, né? Porque eu também tinha uma família aqui. Tinha minha irmã, que casada com um rapaz daqui, que faleceu, Lourdinha, né? E eu, com meus filhos, minhas filhas também casados com os rapazes daqui, já tinha as famílias. Então eu tinha uma família aqui também. Né? Qual foi o segundo livro, Dulce? O segundo livro foi esse aí, Poltrona Azul.
Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia mais ninguém, porque foram, foram muitos anos, né? Eu passei 22 anos em Fortaleza, só em Fortaleza foram 22 anos, né? De vida, quer dizer, que eu fazia, eu vinha a Mossoró de passeio, né? Mas não para assim, para conhecer as pessoas. Sim. E quando eu voltei já não era mais aquela Mossoró que eu conhecia, era outra. Aí eu me enturmei com outro tipo de pessoas. Já fui levado totalmente, literalmente, para os braços da cultura, né? Porque foi quando eu fui convidada para participar da Arplan, porque eu já tinha 2 livros escritos, né? Fui convidada para a Arplan. A Academia Feminina, Academia de Letras Feminina e Artes Moçoroense. Sim. Que foi a minha casa, minha primeira e única casa literária aqui na cidade, né? E esse título, Poltrona Azul, é porque no meu quarto tinha uma poltrona, onde eu ficava sentada lendo e escrevendo e assistindo televisão. Meu quarto, né? Era, assim, fazia isso, escrevia isso. Aí apareceu também um computador, eu comecei a usar o computador, no começo com muita dificuldade, porque eu não sabia mesmo como era. Aí eu fui aprendendo até dominar totalmente o computador. Como é o seu processo de escrita, Dulce? Você vai juntando ou você já sempre faz tudo? Às vezes eu estou assim, às vezes eu estou sentada e aparece assim, alguma coisa, eu escrevo num pedaço de papel. Escrevo num caderno. Eu tinha um caderno que eu escrevia muita coisa, né? E depois eu organizava, arrumava no computador, passava para o computador para organizar. Mas era assim, era coisa natural, vinha naturalmente, né? Como eu já tinha muita coisa escrita, porque eu já escrevia aleatoriamente, escrevia porque gostava, porque eu lia e gostava de escrever também. Há um ponto de você escolher depois o que ia para os livros, ou você chegava a juntar um bom material? Um bom material, aí depois eu escolhia, separava, né? Dava para alguém para revisar, para olhar. Quem é a pessoa que lê suas poesias para dizer? O meu filho, bom, isso aqui... o meu filho caçula. Como é o nome dele? É Samuel. Samuel, ele me dava ele é uma pessoa muito inteligente, muito intelectual, né? Um poliglota, um autodidata em quase tudo que ele fez na vida. E um artista, muita sensibilidade. E eu dava... Ele era formado pela Universidade Federal do Ceará em Sociologia. Sim. Né? E acho que por ser sociólogo, ele era muito humano e muito sensível às coisas que aconteciam. E ele achava muito interessante minhas. Eu nunca frequentei curso, nunca frequentei nada. A universidade, para mim, foi só uma passagem. Eu não tenho nada, não sei nada de pedagogia. Não ficou, porque eu não fui atuar dentro da área, então passou na minha vida, que eu devia ter feito letras, né, na época, mas eu não tinha esse discernimento. Não senti de depois quando eu cheguei aqui eu tinha vontade eu não tinha mais vontade, eu achava que não dava conta. Talvez se eu tivesse no 2002, quando eu cheguei aqui em Mossoró, em 2002, eu achava que não dava conta de ir para uma universidade fazer alguma coisa. Eu também não sentia falta. E aí, observando as obras, Dulce, tendo a sua obra sido publicada a primeira, né? Foi as 4 estações, já com 62 anos, né? E as próximas você não parou mais depois Aí não disso, parei, né? aí continuei. Agora, foram 20 anos, né? Foram só esses livros, 6 livros. Porque não era assim, eu podia até ter material para ter feito mais. Mas eu sou muito relapsa.
eu não me organizava assim, eu vou fazer isso aqui e pegar assim, sentar, vou escrever um livro. Não, eu nunca me sentei para escrever um livro. Só esse que eu me sentei para escrever um livro. Foi o terceiro? Esse aí foi o quarto. O terceiro foi? Esse aqui, Bicicleta de Papel. Bicicleta de Papel, que eu quero que você fale sobre ele, porque ele é muito especial para você, né? É. Um livro Bicicleta de Papel, nesse formato, né, pequeno, e ele tem uns traços infantis. Por que, Dulce? Explica. Porque quando eu era menina, eu tinha muita vontade de ter uma bicicleta, né? Acho que toda criança naquela época, hoje não, porque quer um computador, quer um tablet, mas na minha época queria uma bicicleta. E na minha cidade a bicicleta era muito cara, e só os ricos quem tinha bicicleta, né? E eu tinha vontade de ter uma bicicleta. Que eu passei muito tempo sonhando, andando de bicicleta, voando de bicicleta, sabe? Uns sonhos assim. E eu digo, meu Deus, quando eu me casei, que eu podia comprar uma bicicleta e tudo que eu comprei para os meus filhos, aí já o corpo já não dava mais, né? Que eu digo até assim, que nas minhas palavras, no papel não caberia, porque no corpo já não dá, na poesia caberia. Quer dizer, que aqui caberia eu andando de poesia, fazendo o que eu quisesse. Porque o papel caberia, na poesia caberia. E quem foi que ilustrou esse livro? Quem ilustrou foi a minha neta. Eu dei o livro para ela ler. Eu digo, Renata, tu vai desenhar para meu livro. Você acha que eu sou capaz? É, sim. Você é capaz de fazer e eu acho que vai ficar muito lindo. E ela fez esses desenhos, que é um primor. É um primor, esses desenhos dela. E ela leu, escolheu o que ela quis, olha. A gente percebe que a família está muito dentro da sua obra, muito, né, Dulce? Os netos se envolvem, os filhos se envolvem. Todos. Percebemos pelos lançamentos também que suas filhas fazem muita questão de estar ali envolvida com a preparação para você. É muito importante, né? Porque se eu fosse mais jovem, até que eu dispensava, né? Eu ia atrás de outros, mas como eu estou nessa idade, eu já não tinha mais capacidade de fazer só, né? Eu tinha que contar com elas. Embora muita coisa eu fizesse só, que era a parte a parte do intelectual, do cognitivo, a parte cognitiva. Mas a gente agendar uma coisa na gráfica, sabe? E aí eu digo assim, mas no formato todo mundo se envolve. E no formato e na ajuda, que essa aqui também foi o meu filho, que a orelha é escrita por ele. Que ele diz até assim, muito interessante, que ele diz: ainda não tenho a coragem que deve estar escondida em algum lugar do meu sangue, nem o seu peito aberto. Dulce Aguiar Cavalcante, Dulce Cavalcante, bicicleta de papel nas nuvens, em céu de palavras, palavras doces, cavalgando águias. Daqui foi do coisa que ele... E poderia ser escritor também, né? Ele poderia não, ele é escritor e é tradutor em francês e em inglês de obras, mas atualmente ele está no limbo, no deserto, não escreve nem lê mais nada. Ele já leu tudo que tinha que ler. Tudo que tinha. Puxou a você. Esse gosto, né? E esse aqui então foi o quarto. Pronto, esse aí quarto. Esse aí eu penso com o livro pensado e sentado assim propriamente para escrever isso aí, que foi meus 5 anos de Minas Gerais, de Coração de Jesus. Foi quando eu cheguei lá e as coisas que eu passei por lá. Esse livro é bem interessante porque são crônicas. São crônicas. Aqui você já mudou o estilo. Já mudei, porque não cabia. Só contando as histórias, que não seria histórias, porque eu não sei, não são contos, né? Só contando as minhas memórias em forma de crônica, seria possível. Porque eu não seria capaz de fazer isso aí em poemas, não. Mas o Davi Leite disse que poesia, quem é poeta, que escreve as crônicas saem poéticas.
né? Eu acredito que tem muita poesia também nas minhas crônicas, Sim. porque faz parte, né? Da sensibilidade das coisas que a gente vê, como a gente vê, é um pouco... Apresentando a obra de Dulce, porque é muito importante que as pessoas conheçam o trabalho de Dulce, né? Que é de um primor, é de uma delicadeza, mas de uma qualidade, assim, né? Inquestionável, assim, não tem igual. E o livro Outonias, que esse título, para mim, eu acho o título poético, Outonias. Queria que você falasse também um pouquinho sobre ele. Pois é, a Outonias, ele nasceu quando eu comecei a ver que eu falava muito de outono nas minhas escritas. Falava em outono. Aquilo lá estava coisa com outono. Aí eu digo, eu vou juntar minhas coisas aqui e vou escrever esse Mas livro. foi inconsciente ou tinha uma relação com o meu momento de vida mesmo, de saber que já estava no outono, né? Tem até um poema que diz assim, que eu quando eu olhei, botei os pés, finquei os pés, eu olhei, né? Era outono, e dali eu não saía mais, aqui para frente seria tudo outono, né? Quando eu vi que estava chegando na quarta estação, né? Não tinha mais para onde ir, ali era outono permanente, até no outro plano. Mas muito lindo também. Nesse livro também, as ilustrações. É da mesma neta que fez esse aqui, Renata. Da Renata. Renata Denipote, É um trabalho também com material com a curadoria da Sarau das Letras, que foi a editora, né? Mas eu vou mostrar aqui só uma das páginas da ilustração belíssima que a Renata fez. Se a gente pegar o conjunto das obras, né, depois a gente vai falar um pouquinho sobre... Essa capa também aqui, parece ser falou. Sim, essa capa também foi Renata que fez. Foi também. Existe, assim, um tema que permeia as suas obras. Eu acho que tem um pouco das memórias. Memórias do cotidiano. Familiares também, não é? Familiar, cotidiano. E uma coisa assim muito íntima que... Não sei... Assim, o povo acha que poeta é só cantor de dores, né? Dores de amores. Mas não é cantores de dores, de amores, de infortúnios, de felicidade. É tudo misto, né? Não tem essa coisa de agora eu vou escrever uma poesia sobre felicidade. Não. Ela vem e você escreve, de repente, vou falar agora sobre infortúnio. De repente você está escrevendo sobre infortúnio, que ninguém sabe por quê. Simplesmente vem. Agora, claro que você tem que ter a inspiração, mas também tem a transpiração, né? Sim. Que você vai ter que trabalhar, porque ele ali não é só uma coisa que vem inspirada, divina, que desce e vem, cai assim bem certinho. Você tem que ir trabalhar para organizar na sua cabeça, sair alguma coisa que vale a pena. Tem muito de autoconhecimento também, né? Muito. Tipo, quando você coloca você em primeira pessoa nas poesias. Tudo é primeira pessoa. E aí me vem muito essa coisa de você se conhecendo já como ninguém, você se conhecendo. É muito autobiográfico também? Tem muita coisa autobiográfica, porque eu acho que ninguém pode separar o escritor da autobiografia. Sabe? Eu acho que não separa. Não tem como separar. Porque se você convive, por exemplo, na pandemia, esse livro aqui, quase todo foi aqui na pandemia, aqui debaixo dessa árvore. Eu podia separar minha vida do que eu via com coisa. Esse livro das crônicas, esse último, todas as crônicas que eu fiz, falei, tem muitas que foi no tempo da pandemia, né? Sim. Que é esse aqui, teve o lockdown. E aí aqui é um box, né? Porque são 2 livros, gente. Na verdade é um conjunto, né? É uma obra em conjunto. Que a minha neta diz que é o sanguíneo e o flegmático. Fleumático. Tudo que vivi naquilo que escrevi, minhas cabeças pensantes, pernas, braços agitados, mãos
Colher de Pau e Panelas se Debatem. Crônicas para despertar os meus dias. Também um trabalho muito bonito, o livro ficou incrível, também muito bonito, bem acabado. E o conteúdo que foram as crônicas que você publicou no Jornal do Estado, né? Você já tinha publicado antes em jornal? Só poemas. Sim. Em Fortaleza, no Jornal O Povo, em revistas das traças, né? Mas eu ganhei prêmio eu ganhei prêmio de crônicas na Amor. Por 2 anos, por 2 concursos seguidos, eu tirei o primeiro lugar na Amor. Com crônicas que estão aí nesse livro. Voltando a falar sobre a pandemia, foi um período muito difícil. Né? Foi muito difícil. Porque eu sentia na pele, né? Sentia na pele a televisão contando todas aquelas coisas. A gente viveu aquilo na pele. A empatia por todo o sofrimento daquelas pessoas passou para a minha escrita. Você teve a sensação, como eu tive, de que a arte foi muito importante para nos alimentar nesse período em que a gente ficou distanciado das pessoas? A arte salva, eu acho que a arte salva, né? A arte é aquela coisa que veio como um arrimo, para quando a vida só não basta. Tem que ter a arte, né? Para servir de pilastra, né? Para tirar a gente um pouco da caixinha de problemas e jogar a gente num lugar mais lúdico, mais surreal, né? Absurdo, imaginativo. E aí, você pensa tudo, né? Quando você decide que vai escrever, por exemplo, vou fazer hoje vou fazer poesia, hoje estou a fim de escrever uma crônica, vem primeiro que é a emoção, a palavra, assim, você quer a vontade de colocar em palavras determinado sentimento ou situação? Não, eu não vejo assim não. Eu vou escrevendo. Agora as crônicas, foi por isso que eu botei crônicas para despertar meus dias, porque foi uma incumbência que eu tinha de fazer uma crônica de 15 em 15 dias para o Jornal de Fato. Então eu não podia falhar. Sim. Né? Então, aquele né? compromisso que eu tinha que fazer. Então eu amanheci, meu Deus, a crônica. O que é que eu vou falar hoje? Aí eu procurava, eu tenho que escrever alguma coisa hoje. Aí vinha das coisas que eu lia, das coisas que eu ouvia, da televisão eu retirava do que estava se passando, das crises, né? Que nós vivemos, foram 4 anos muito difíceis, né? Politicamente falando, sim, né? De muita coisa que eu vi da cultura sendo deixada de lado, e eu lamentando profundamente isso aí. Aí tinha que escrever sobre as coisas. E também eu não queria levar também para esse lado também muito doloroso, político, né? Então eram as coisas que eu via. Entende? Nesse meu livro tem. Como é que você tem hoje? Você participa de muitas coisas, Dulce. Sempre eu estou lhe vendo fazendo alguma coisa diferente. Você participa do Café com Poesia, não é isso? Café e Poesia. Café e Poesia. Mas o que é que você tem feito hoje? De que é que você se alimenta, assim, em termos de cultura? O que é que você gosta de fazer? Olha, o que realmente hoje me mantém assim, alerta de querer fazer alguma coisa, porque tem dia que eu não quero, né? Uhum. Porque eu acho tão engraçada a pessoa, quando chega com uma certa idade, ela deixa de querer as coisas, que eu acho que isso é natural. Porque você já pensou, se eu tivesse querer as coisas como eu queria há 20 anos, com 30 anos, com 40, 50 anos, eu já com essa idade que eu vejo que não posso, então você vai, com a própria idade e com o conhecimento, o autoconhecimento, você vai querendo deixar de fazer as coisas. Não vou querer isso, eu não vou fazer isso, não quero mais isso. E sem sentir tristeza. Claro. Né? Nem achar que antes, ai meu Deus, eu não vou chorar em todo lugar e tal. Com autopiedade, ai porque eu não podia, porque eu não tenho dinheiro para ir, porque eu não tenho, e quando chega na velhice você deixa rindo que não pode mais ir e você não sente nenhuma, no meu caso, eu não sinto nenhuma coisa, a única coisa que eu não quero sentir muita dor.
Até o médico achou muito engraçado, porque quando eu terminei a consulta, eu fiz, ai meu Deus. Aí ele disse, o que foi, dona Dulce? Você sentiu alguma coisa? Eu digo, não, doutor Bruno, é porque envelhecer dói, né? E essas dores, graças a Deus, que estão vindo, eu tenho suportado, né? Porque é muito ruim sentir dor. Mas sempre que pode, você está... Não, essas dores que eu tenho não me atrapalham em nada para eu ir a qualquer um lugar. Que eu tenho um problema de desequilíbrio muito grande, né? E tem que me andar me segurando. Mas sentada aqui, minha cabeça, é normalíssimo. Eu não sinto o peso de ter 84 anos. No Café com Poesia, você está em contato, por exemplo, com jovens. E aí me fale dessa experiência. Eu acho bom porque eu sou um espelho, né, para os jovens. Porque o que eu digo a eles, o que eu tenho para dizer, como ontem nós fomos lá na Unicatólica, que eu disse, olha, o que nós somos aqui, a esperança, não é mais aquilo que a gente esperava. Nós já somos a própria superação do que a gente esperava ser. Nós já somos. Né? Nós somos a esperança, o futuro da esperança. Que vocês vão ter, como eu tinha 84 anos, eu vou ser mais ou menos aquilo ali. Se eu mantiver minha esperança em dia. Porque a gente chega, a gente anda 2 passos, volta 2, anda 2 passos, volta 2, mas a gente sempre atinge onde se quer chegar. Então, eu acho que não tenho nada que eu não possa dizer aos jovens, né? Tenho tudo que eu posso dizer para eles. Uma das coisas que eu sempre digo, olha, vocês têm que ler, gente. O celular é muito bom, a ferramenta maravilhosa, a internet, o computador, tudo, o Google, muito bom, mas vocês têm que ler, porque ler é que lhe dá um horizonte, que lhe dá eu sempre digo isso. Esse é o que você costuma repassar, né? Que sempre que alguém vem perguntar também. E outra coisa que eu sempre comento também, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Curiosa e muito... Essa minha curiosidade não era curiosidade de saber da vida alheia. Me interessa o que é. Curiosa em aprender porque como é que nasce um pé de chuchu, como é que se dá um trovão, porque é um trovão, sabe? Conhecer coisas que um vitral, como é feito um vitral numa igreja, que eu fico encantada. São coisas assim que eu quero aprender. Eu vejo, eu quero aprender. Coisa boba também. Bobagens também. Mas eu quero saber como é. É uma curiosidade que as meninas dizem, Maria, mas vai perguntar ao Google isso. Ainda hoje eu pergunto. Eu estava até falando que eu disse assim, meu Deus, a altura de fulano de tal, eu acho ela tão baixinha. Será que ela mede? Vou já perguntar ao Google, quanto mede fulano de tal? Tanto. Eu digo, pensei que era mais. Eu procuro saber, que eu quero saber, curiosidade, uma coisa que vem assim, né? Dulce, se você pudesse, que você pode, deixar uma mensagem sobre a sua obra, falar sobre a sua obra, para a gente deixar aqui de mensagem para quem não conhece, pretende conhecer, como é que você resumiria o seu trabalho? Esse belo trabalho. Eu acho assim, pelo menos para minha família, é um legado. É um legado que eu deixo porque eu estou no fim, né, da caminhada. Não digo isso porque eu não vou ficar para semente, claro. E meus filhos, as minhas filhas já estão também nesse caminho. Meus netos estão vindo, já está chegando bisneto, né? Que bisneto? Quando for daqui a 20 anos, o meu bisneto que está chegando agora está com 20 anos, vai ter esse legado para saber quem foi a avó, quem foi a bisavó, né? Deixando esse legado para eles, porque aqui tem tudo o que foi da minha vida.
Porque eu acho que a escrita é uma resenha do que você passou, do que você viveu, da época que você esteve. Isso aqui é uma resenha do que foi aqueles anos É possível saber a sua história? a minha história sabendo que o meu livro, né? As crônicas foi o que foram esses anos que eu escrevi essa crônica, foi que viveu o mundo, o Brasil e o mundo, né? Que aconteceu, porque tem coisas aí, até a morte do Papa, agora, e eu fiz a autoria, eu fiz a crônica do Papa, da Páscoa, da pandemia, aquela foto dele andando. Sim. Aquela foto dele, eu fiz uma crônica. E ela está lá, marcou todo o funeral dele com aquela foto. E eu escrevi aquilo na crônica. Quer dizer que crônica e escrita, o escritor, ele conta a resenha do seu tempo. Então você pode considerar que, além do legado, você está deixando um pouco de você na literatura. Um pouco de mim. E um pouco do meu tempo. Do que eu vivi, do meu tempo vivido. Dulce, eu quero agradecer pela conversa maravilhosa que a gente teve aqui. Eu espero que vocês que estão assistindo possam ter se encantado como eu sou encantada por Dulce. Que quando eu conheci Dulce, também através da Academia Feminina, vendo essa mulher, essa beleza que é a Dulce, né? E todo o material. E o nome já diz muito, né? É um doce de pessoa. E eu espero que vocês tenham se encantado por Dulce, assim como eu sou uma pessoa encantada por ela. E que conheçam o trabalho de Dulce Cavalcante, que realmente é um trabalho belíssimo. É uma poesia sensível, delicada, mas forte também em alguns momentos, né? E que representa muito o que são as mulheres em Mossoró. Que você não é de Mossoró, nascida aqui, Dulce, mas você escolheu. E Mossoró lhe abraçou. E eu sou você cidadã. Mossoroense também, né? Cidadã mossoroense. Pois é, nossa cidadã mossoroense, artista. Eu queria chamar uma amiga especial que está assistindo. Venha cá. Venha. Tira a bolsa. Eu quero que você venha terminar com a gente aqui. Venha cá, Dona Silva aqui, ó, para esse lado aqui entre nós. Pra gente terminar, Dona Silva, que é nossa amiga, artista, e que a gente também faz aqui uma homenagem para as mulheres artistas, para ela, né? E, enfim, mostra essa bela amizade que existe entre Crônica e Dulce. E aqui a gente se despede com esse episódio maravilhoso, deixando um grande abraço e pedindo para que você que está nos assistindo acompanhe os próximos episódios para conhecer mais mulheres incríveis das nossas artes. Até lá! É uma